Opa! Beleza? No vídeo de hoje vou apresentar outro grande filósofo do período helenístico. Continuando com o Quarteto Romano, o filósofo da vez é Sêneca, outro grande pensador do estoicismo, uma escola que entendia a ética como sendo um passaporte para a felicidade. Se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos, ative as notificações e compartilhe o canal com seus conhecidos que gostam de filosofia e jogos retrô. Se quiser recomendar algum jogo antigo, comente aí embaixo que no próximo vídeo ele provavelmente irá aparecer. Sua filosofia nos apresenta um grande desafio. Responda essa pergunta proposta por ele. Abre aspas. Para onde você está indo? O que você tem em mente? O que eu tenho em mente agora é que você vai dar like no vídeo e assistir até o final para contribuir com o desenvolvimento do canal. Não foi a lógica dos estoicos gregos, nem mesmo sua teoria do mundo físico, que sobretudo atraiu o interesse dos estoicos romanos. Antes disso, foi a sua moral da resignação, sobretudo nos aspectos religiosos que ela permitia desenvolver. O primeiro representante do estoicismo romano, sem contar com as ideias estoicas que se encontram no Ecletismo de Cícero, foi Sêneca, nascido em Córdoba, na Espanha, aproximadamente 4 anos antes da era cristã. O futuro filósofo Sêneca foi educado em Roma, onde estudou a retórica ligada à filosofia. Em pouco tempo tornou-se famoso como advogado e ascendeu politicamente, passando a ser membro do Senado romano e depois nomeado questor, que era o cargo responsável pelas funções administrativas, mais especificamente por serem os cobradores de impostos do império. O triunfo político, no entanto, não se fazia sem conflitos e o nome de Sêneca despertou a inveja do imperador Calígula, que pretendeu assassiná-lo. Sêneca, contudo, foi salvo por sua frágil saúde. Julgava-se que ele morreria muito cedo de morte natural. O próprio Calígula é que faleceria logo depois e Sêneca pôde continuar vivendo em relativa tranquilidade. Só que esse período não demoraria muito. Em 41 d.C., foi exilado para Córcega, sob acusação de adultério, supostamente praticado com Júlia Lívila, sobrinha do novo imperador Cláudio César Germânico e irmã de Calígula. Na Córcega, Sêneca passaria quase 10 anos em grande privação material. Em 49 d.C., Messalina, primeira esposa do imperador Cláudio e responsável pelo exílio de Sêneca, caiu em desgraça e foi condenada à morte. O imperador Cláudio casou-se com Agripina e esta mandou chamar Sêneca para educar seu filho Nero. Em 54 d.C., quando Nero se torna imperador, Sêneca passa a ser seu principal conselheiro. Esse período estende-se até 62 d.C., em que sua estrela começa a perder o brilho junto ao imperador. Surge o momento em que Sêneca deixa a vida pública, Nero enlouquece matando a própria mãe e depois condena o filósofo à pena de morte, na qual ele foi condenado a cortar os pulsos em uma banheira de água quente, em 65 d.C. As cartas morais de Sêneca, escritas entre os anos 63 e 65 e dirigidas a Lucílio, seu melhor amigo, misturam elementos epicuristas com ideias estoicas e contêm observações pessoais, reflexões sobre a literatura e crítica satírica dos vícios comuns na época. Entre seus 12 ensaios morais, destacam-se sobre a clemência, cautelosa advertência a Nero sobre os perigos da tirania, da brevidade da vida, análise das futilidades nas sociedades corruptas e sobre a tranquilidade da alma, que tem como assunto o problema da participação na vida pública. As questões naturais expõem a física estoica enquanto vinculada aos problemas éticos. Além dessas obras propriamente filosóficas, Sêneca escreveu 9 tragédias e uma obra-prima da sátira latina, Apocoloquintoses, que ridiculariza Cláudio e suas pretensões à divindade. Todas essas obras revelam que Sêneca foi, sobretudo, um moralista. A filosofia é para ele uma arte da ação humana, uma medicina dos males da alma e uma pedagogia que forma os homens para o exercício da virtude. O centro da reflexão filosófica deve ser, portanto, a ética, e a física e a lógica devem ser consideradas como seus prelúdios. Agora vou citar 4 trechos de mensagens entre Sêneca e seu melhor amigo Lucílio. A primeira: devemos suportar com espírito forte tudo o que por lei universal nos é dado enfrentar. A ideia principal aqui é a seguinte: não podemos nos abater diante das dores que são naturais, ou seja, as enfermidades, a morte, as desilusões, enfim. E ele complementa dizendo: só a virtude pode chegar lá. Passo a passo, dominará o caminho mantendo-se firme, suportando todos os imprevistos sem resignação, mas com alegria consciente de que as adversidades da vida fazem parte da lei da natureza.
Continuando mais à frente, ele ressalta: a ataraxia converte-se assim na forma de vida do sábio, já que implica na imobilidade uma quietude que erradica da alma os elementos da discórdia e de desarmonia. O segundo, coloque entre os mais felizes aqueles que fizeram bom uso do tempo que lhes foi dado. Aprende a considerar cada dia como se fosse o último. A ideia aqui é simples. Se você fosse morrer amanhã, o que você faria hoje? Bom, eu pediria uma pizza. É justamente essa reflexão que ele está propondo que nós façamos. Se nós pensássemos isso e soubéssemos que essa noite será a nossa última, talvez diversas preocupações nossas deixariam de existir. Para quem você ligaria? Talvez diversas coisas não seriam muito valiosas e especiais. E são as mesmas coisas que hoje estão em segundo plano e possuem pouquíssima atenção nossa. A reflexão de Sêneca é: por que você não tem isso sempre em mente? Por que não podemos viver todos os dias assim, tendo a morte como conselheira? O terceiro, o homem feliz não conhece bem maior do que o que pode dar a ele próprio. Aqui ele se refere à própria ideia de autonomia. Agora pensa comigo. Quando eu faço um macarrão no estilo de rigatoni e complemento com molho e carne moída, esse elemento externo me dá um prazer, me satisfaz. Quando você faz um gol no manual ou no modo treinador do PES, essa situação lhe provoca uma satisfação em algum grau. O que Sêneca quer dizer é o seguinte: e se você não dependesse desses elementos? E se o prazer não viesse de fora? E se você aprendesse a conquistar um estado interno em que você se realiza em você mesmo? A preocupação dele com essas situações é: e se o macarrão acabar porque eu comi tudo de uma vez e não deixei para mais tarde? E se o gás acabar e não tiver como comprar outro? E se eu não conseguir fazer gol no manual, ou eu, como treinador, não consigo fazer meu time fazer gol? Então eu vou ser infeliz? Portanto, a preocupação dele é essa: é a felicidade depender de agentes externos. Devemos suprir a nossa felicidade por nós mesmos, sem a necessidade de determinados elementos externos. E ele complementa dizendo: a felicidade consiste em uma alma livre, sem medo e constante, inacessível ao temor e à ganância, ou seja, o desejo e a consumação. O quarto é o seguinte: a vida feliz, por isso, tem seu fundamento em uma ação simples e segura. Se eu encontrei um espaço dentro de mim em que eu aprendo a satisfazer a mim mesmo, mas independente de elementos externos, em que esse porto seguro, esse refúgio acontece, em que as adversidades me atormentam menos. Se eu encontrei esse espaço interior de realização, de paz e de serenidade, provavelmente o ambiente ao meu redor não me afetará tanto e eu vou continuar bem. As pessoas que encontraram esse porto seguro dentro de si precisam de muito pouco do lado de fora. Mesmo tendo circunstâncias completamente desfavoráveis, ainda é possível viver bem. E o seu oposto também é verdadeiro. Quando essa realização interna não nasceu e nem foi desenvolvida, não importa o que a pessoa adquira ou conquista do lado de fora, ela continuará mal. Se chegou até o final do vídeo, agradeço a consideração. Se inscreva e ative as notificações que eventualmente terá vídeos novos toda terça e quinta, às 4h20. Se quiser conhecer mais sobre filosofia, vejam minhas playlists que estão separadas por períodos históricos. Obrigado e até um outro dia.